Boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que fala liberdade para fazer o que é certo. Nós precisamos estar desperto o que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos alertar os jovens, né? Porque muitos não tiveram encontro com a pessoa de Jesus, muitos não conheceram a verdade que liberta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Muitos estão perdidos, muitos jovens de 16 anos que vão votar pela primeira vez, né? Muitas vezes não vai pela lógica, não observa, vai pelo oba-oba, pela indicação, né? E não está nem aí para o amanhã. E nós, né, que estamos maduros, nós pensamos amanhã na nossa futura geração, porque nós sabemos que muitas coisas assim que os nossos olhos contemplam, parece que vai de mal a pior, mas só que nós conhecemos um Deus do impossível, né? Que aquilo que é impossível para nós, para Deus, não há impossibilidade. Mas nós vamos, né, vou deixar aqui a palavra, né, que fala sobre liberdade, o que é certo, o que é errado. É uma simples palavra, pouquíssima, curtinha, né? Em nossa vida, nós somos livres para fazer o que quisermos, desde que seja dentro da lei. O apóstolo Paulo e Pedro escreveram que na vida espiritual também é assim. Vivam como pessoas livres, não usem liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Está escrito em 1 Pedro 2, versículo 16, 2 Pedro 2, versículo 19, na parte B. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição, egoísmo, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. A respeito do que já dizem os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor e alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Está aí em Gálatas 5, 19, 23, o texto que acabei de vos dizer. Agora, 1 Pedro, vamos confirmar lá em 1 Pedro o que diz aqui? 1 Pedro 2, versículo 16, que diz assim, o primeiro versículo que eu mencionei, 1 Pedro 2, versículo 2, versículo 16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E 2 Pedro 2,19, versículo na parte B, que diz assim: por causa da consciência, para que com Deus sofra agravos padecendo injustamente. Aleluia. Quando nós, aqui são os deveres, aqui no versículo 2,19, são os deveres dos servos cristãos. E segundo esse primeiro daqui, é a boa conduta no meio dos pagãos, a submissão às autoridades. Porque hoje em dia estão todo mundo libertino, ninguém respeita as autoridades,
e as autoridades estão corrompidas também, né? Fica como está escrito na Bíblia, que o Espírito milita contra a carne. Então, aqueles que são fanfarrões, né? Eles militam contra as autoridades, não querendo obedecer às ordens, né? Que nos são dadas, né? Muitas pessoas falam assim, o seu direito, o que nós temos deveres e direitos, mas o seu direito vai até onde os deveres, né? Se você é cumpridor dos deveres, seus direitos são assegurados. Mas se você não cumpre os seus deveres, seus direitos já não é tão assegurado. É um direito assegurado contra a sua atitude, para garantir, né, a segurança, para garantir a tranquilidade, para trazer a paz, né, no seu bairro, no lugar que você vive, na nação, enfim, né? A paz, o direito começa, você tem direitos e deveres, mas muitas vezes as pessoas confundem. Elas querem ter direitos, mas não querem cumprir com os seus deveres. E o respeito é um desses deveres, né? Nós precisamos respeitar para ser respeitados, né? Nós precisamos obedecer às leis para que elas venham nos proteger. Se nós não cumprimos a lei, como é que elas podem nos proteger? Não é verdade? Então, essa mensagem, né, que fala, é curtinha, né? Sobre liberdade para fazer o que é certo. Né? Os jovens, quando estão na idade da puberdade, né, da descoberta, eles acham que querem fazer segundo o impulso do seu coração, o impulso das suas vontades, mas não é bem assim, porque toda causa tem um efeito. Então, você tem que pensar no agir, né, e no ter suas atitudes, até no falar. Nós precisamos vigiar na nossa palavra, porque, né, para preservar o nosso direito, não podemos sair falando abobrinhas por aí. Nós temos que pensar, analisar e as consequências daquilo que a gente vai falar. Entendeu? A gente tem que falar com consciência, com certeza, e usar as palavras certas no momento certo, né? Quando você vai falar com uma autoridade, você não vai falar como se você estivesse falando com o teu irmão, com o teu coleguinha, né? Vão falar com uma autoridade, entendeu? E nem vai entrar também em lugares públicos, né? De qualquer maneira, falar com um juiz, né? Falar com um advogado, falar com um médico, né? E tal. Há uma regra básica para a nossa vida. E dentro da palavra de Deus nos ensina, porque é o manual de vida, é a bússola que nos guia para que nós venhamos viver e ser bem-sucedido nessa vida. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para o dia de hoje, né? Deus palestrou comigo em outra palavra, mas eu quis trazer essa palavra porque eu ouvi hoje coisas assim, jovens, né? Porque caminhando a gente ouve coisas. Então a gente precisa também falar, usar esse veículo de comunicação para despertar aquele que dorme, né? Desperta aquele que dorme. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Amém? Vigiai para que não roubem a tua coroa. Andai pelo caminho reto, para que não sejas perturbado. Quando você anda pelo caminho tortuoso, né? Pelos caminhos espinhosos, com certeza você vai se machucar e você vai ter marcas no caminhar, no decorrer da tua vida. Então, procurai o que é certo, o que é correto, né? O que vai te trazer bem, o que vai te direcionar para uma vida tranquila. Amém? Jesus te abençoe.